todos os dias eu levava chá para uma desconhecida sentada em um banco. O seu segredo e uma única palavra transformaram a minha vida para sempre. Percebi ela pela primeira vez no outono, quando as árvores já se desfaziam por dentro, como se estivessem cansadas de manter a forma. Sentava-se no banco ao lado da fonte que mal funcionava, só pingava de vez em quando. Usava um sobretudo cinza longo, antigo, de lã já um pouco brilhante nos cotovelos. Eu voltava do trabalho, ainda com o avental amarrado na cintura, e algo na sua postura me chamou a atenção. Ela não olhava o celular, não lia, não fazia nada. Apenas estava ali. Nos dias seguintes, ela continuava lá. Sempre no mesmo banco, na mesma hora, bem quando a luz começava a apagar por trás dos prédios baixos do bairro. Às vezes mantinha as mãos entrelaçadas no colo, outras vezes as escondia nos bolsos do casaco. Não parecia esperar alguém, mas também não parecia só descansando. Era como se estivesse entre dois mundos, um onde nada mais acontecia e outro onde, talvez, algo ainda pudesse acontecer. Numa tarde, quase sem pensar, saí do trabalho com um copo de chá quente nas mãos. Tinha feito para mim, mas ao atravessar a praça vi sua silhueta no banco, imóvel, como sempre, e meus passos mudaram de rumo por conta própria. Me aproximei, sem dizer nada, ofereci o chá. Ela me olhou. Sem surpresa. Como se já soubesse que eu faria isso. Assentiu levemente e pegou o copo. Seus dedos eram finos, com manchas claras, como folhas secas. Não disse obrigada. Mas também não precisava. Sentei no canto do banco mais próximo, sem intenção de ficar muito tempo, fingindo olhar o celular. O chá fumegava nas mãos dela. Ainda não bebia. Só segurava, como se o calor fosse suficiente. Fiquei uns minutos ali, depois me levantei sem dizer nada e fui para casa com uma calma estranha grudada no peito. A noite passou tranquila. Mas no dia seguinte, enquanto limpava a cafeteira atrás do balcão, já pensava em qual infusão levar para ela. Comecei a levar chá para ela quase todos os dias. Às vezes camomila, às vezes chá preto com um toque de mel. Ela nunca dizia qual preferia, mas sempre o recebia do mesmo jeito, com um leve aceno de cabeça, como se eu já fosse parte de um ritual antigo. Acostumei-me àquele pequeno intercâmbio, quase mecânico. Encher o copo de papel, atravessar a praça, estender-lhe o braço. Nada mais. Não falávamos. Nenhuma palavra. E mesmo assim, comecei a sentir falta nos dias de chuva ou quando o turno se estendia e eu chegava tarde. Preocupava-me que ela pensasse que eu não viria mais. Ou pior, que ela não voltasse. Era absurdo, eu sei. Não sabia seu nome. Não sabia se morava ali perto ou se vinha de outro bairro. Mas quando o banco estava vazio, algo em mim se apertava. As pessoas passavam pela praça sem notar nada. Ela era só uma mulher mais velha sentada num banco, e eu, um cara de avental parecendo fazer uma entrega. Ninguém nos observava. Era um anonimato compartilhado que nos protegia. Numa tarde, quando o vento fazia redemoinhos com as folhas secas ao nosso redor, estendi o chá como de costume. Mas dessa vez, ao pegá-lo, ela me olhou por mais tempo. E com a voz baixa, quase um sussurro entre os lábios pálidos, disse: Obrigada. Fiquei imóvel, sem saber o que dizer. Não porque me faltassem palavras, mas porque aquela palavra, dita por ela, pesava. Não era cortesia. Era outra coisa. Como se agradecesse não pelo chá, mas por alguém ter notado que ela existia. Aquele obrigada me acompanhou a noite inteira. Ouvi enquanto tomava banho, enquanto jantava sozinho na minha cozinha minúscula, enquanto tentava dormir. Me fez pensar em todas as vezes que vi alguém na rua e continuei andando. Em como tantas pessoas existem sem serem vistas. Mas ela, agora, ocupava um lugar dentro de mim que antes estava vazio. Na manhã seguinte, sem precisar pensar, preparei o chá mais quente que pude, com cuidado. Senti que, de alguma forma estranha, era a única coisa que fazia sentido naquele dia. Numa tarde mais fria que as outras, quando o céu era de um cinza sem nuances, cheguei com o chá aquecido entre as mãos. Estendi como sempre, mas ela não o pegou de imediato. Olhou por um momento, como se duvidasse de que estivesse realmente ali. Depois, quase sem levantar a voz, disse: Eu venho porque, se eu parar de vir, dói mais. Fiquei ali parado, com o copo ainda estendido. Ela não falava para mim, exatamente, mas seus olhos estavam fixos em algum ponto entre o chão e as árvores nuas. Meu filho, disse, engolindo em seco, meu filho foi para a guerra. Faz 3 anos. Nunca mais tivemos notícias. Nenhuma confirmação. Nenhuma carta. Nenhum corpo. O chá tremia um pouco na minha mão. Ela ergueu os olhos e pegou, finalmente. Segurou como sempre, buscando mais calor do que sabor.
A voz dela era calma, mas não porque não doesse. Calma como uma rachadura na parede que se acostuma com o tempo. Algo que já não se tenta consertar. Dizem que provavelmente, pausou, longa, que provavelmente ele não volta. Mas se um dia ele voltar, e eu não estiver aqui, como vai saber que eu esperei? Não havia lágrimas. Nem raiva. Só uma ternura ferida, sustentada por pura insistência. Eu queria dizer algo. Que sentia muito. Que entendia. Que faria qualquer coisa. Mas tudo me pareceu pouco. Então me sentei. Não no banco dela, no da frente. E ficamos em silêncio. O vento soprava forte. O chá fumegava entre seus dedos. E a dor flutuava entre nós como uma terceira presença, invisível. Desde aquele dia, nunca mais fiz perguntas. Nem inventei nomes ou histórias. Só levava o chá e me sentava. Às vezes ela falava. Às vezes não. Mas cada palavra carregava o peso de tudo o que não se disse por muito tempo. E cada silêncio também. Desde aquela tarde, ela nunca mais falou do filho. Nem da guerra. Nem de nada. Às vezes dizia, obrigada. Às vezes nem isso. Mas eu continuei levando o chá. Não por educação. Era outra coisa. Algo que nem eu compreendia direito. Como se, ao levar aquele chá, eu carregasse nas mãos uma parte da espera dela. Como se esse gesto miúdo me mantivesse próximo de algo real. Algo que não se explicava, só se repetia. Às vezes, quando eu chegava, ela já estava sentada, olhando para as árvores secas. Outras vezes, quase chegávamos juntos, como se nossos caminhos tivessem se alinhado em silêncio. Eu lhe entregava o copo. Ela assentia. Eu me sentava. E esperávamos. Não sabíamos o quê. Mas esperávamos. Nunca entendi se ela voltava por hábito ou por esperança. Mas cada vez que se sentava naquele banco, algo em mim se afirmava. Não era a minha fé, era a dela. E isso me sustentava. Numa tarde de fevereiro, o frio era mais cortante e o céu ameaçava neve. O parque estava quase vazio. Ela tremia levemente, os dedos mais lentos ao segurar o copo. Saí sem pensar, fui até a banca da esquina e comprei um par de luvas baratas. De lã. Voltei e entreguei sem dizer nada. Ela olhou as luvas, segurou por um tempo sobre o colo, e depois as vestiu devagar. Me olhou. Só isso. E aquele olhar me apertou o peito, como se, de repente, algo dela tivesse passado para dentro de mim. Naquela noite, depois de fechar a cafeteria, fiquei um tempo sozinho no balcão. Pensei em como a gente entra na vida dos outros sem pedir licença. Em como a dor dos outros pode se alojar em nós sem fazer barulho. E como o silêncio pode ser uma forma de amor. Ou respeito. Ou de continuar. Não precisava saber mais. Só estar ali. Como ela. Numa segunda-feira, ela não veio. Cheguei como sempre, com o chá recém-feito, o mesmo de camomila com um pouco de gengibre que parecia agradar. O banco estava vazio. Pensei que talvez estivesse atrasada. Sentei um pouco. O chá esfriou nas minhas mãos. Voltei na terça. Também não veio. O banco continuava lá, da mesma cor gasta, com as mesmas folhas acumuladas nos cantos. Mas havia algo diferente nele. Como se sua forma tivesse perdido peso. Como se fosse só madeira de novo. Voltei todos os dias naquela semana. Depois na seguinte. Sempre com um copo de chá quente. Às vezes o deixava ao lado do banco, por precaução. Não perguntei por ela no bairro. Nem fui a hospitais ou consultei jornais. Parte de mim tinha medo da resposta. Outra parte, não queria quebrar o mistério que ela guardava com tanto cuidado. Talvez continuar esperando fosse uma forma de continuar cuidando dela. Num sábado, ao chegar, alguém estava sentado no banco. Uma mulher mais jovem, com um cachecol azul enrolado no pescoço como um ninho. Segurava o celular com uma mão e com a outra esfregava os olhos, como quem não dorme direito há dias. Hesitei. Mas me aproximei mesmo assim e, sem dizer nada, ofereci o chá. Ela me olhou, surpresa. É para mim? Perguntou. Assenti. É um costume, eu acho. Ela aceitou. E me sentei no banco da frente. Não falamos. Não era necessário. Desde então, levo chá para aquele banco. Às vezes alguém aceita. Às vezes não. Não espero mais nada. Mas também não parei. Às vezes acho que me tornei parte daquela espera que ela começou. E que outros,
como eu, também precisam de um pequeno gesto para não se desmancharem por dentro. Algo quente entre as mãos. Algo que diga, sem dizer, eu vejo você. Você não está só. Eu ainda estou aqui. E mesmo que ninguém mais saiba, naquele banco, entre as sombras compridas do entardecer e os passos apressados de quem não para, ainda vive algo que não quebrou. Só mudou de forma.